Então, tudo bem? Eu queria falar um pouco sobre as lições de Sócrates. E é muito interessante porque, em geral, as pessoas acabam me perguntando assim: por que eu deveria estudar um autor que já se foi há tanto tempo, né? Os três principais filósofos da Grécia Antiga já partiram desse planeta há mais de 2.500 anos, aproximadamente isso. E talvez o primeiro grande filósofo, né? Na verdade, o cara virou até um mártir da filosofia porque morreu por acreditar naquilo que vivia e divulgava e ensinava aos seus alunos. Ele acaba deixando lições profundas. É um legado histórico, a gente pode utilizar isso até o último dia das nossas vidas. A gente pode encontrar fontes seguras sobre a vida de Sócrates, em geral, em livros do Platão. Né? O Platão utiliza o Sócrates como principal interlocutor. Entretanto, se as pessoas, por exemplo, não tiverem um nível satisfatório, conhecerem pouco filosofia, elas podem começar por este livro aqui, né, O Mundo de Sofia. Eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. É um bom livro, né, sobre certos aspectos, é um bom livro de introdução à filosofia. Entretanto, é um livro que foi escrito, né, por um professor de filosofia para a filha dele, né, Sofia Mudsen, pelo menos assim é descrito dentro do livro. Existe essa biografia aqui que foi escrita pelo grande Paul Johnson, né, que é um grande escritor, um cara assim que eu tenho profunda admiração. E é uma biografia muito interessante. O próprio título do livro, né, é muito significativo, Sócrates, um homem do nosso tempo. Então, existem diversos relatos, filmes, artigos, livros, enfim, palestras discutindo a vida e a obra de Sócrates. Eu queria trazer aqui para vocês apenas uma reflexão. Sócrates, por exemplo, ele deixa alguns pontos da filosofia dele muito bem costurados, de tal maneira que isso pode ser utilizado por você até o último dia da sua vida. Por exemplo, ele usa, né, em geral, três sentenças em suas explicações acerca da vida e dos mistérios humanos, que, a meu ver, são explicações assim, absolutamente coerentes com a própria realidade. Né? Por exemplo, quando ele diz conhece-te a ti mesmo, talvez uma das coisas mais difíceis do mundo seja justamente a percepção de si, o conhecimento de quem verdadeiramente somos. Eu recordo inclusive de uma grande amiga minha, ela passou 10 anos da vida dela acreditando, né, em uma determinada história, numa determinada personalidade, em um determinado sonho, e assim, em pouquíssimo tempo, né, em basicamente 6 meses, ela alterou, ela mudou completamente todas as convicções, né? O próprio Nietzsche já dizia que convicções são prisões, então ela alterou basicamente todas as convicções que ela tinha acerca de um monte de ponto de vista dela. Isso fez com que ela mudasse, inclusive, a própria personalidade. Aí você perceber que a pessoa ter conhecimento de si mesma é realmente algo muito difícil. E o conhece-te a ti mesmo, ele é interessante porque se às vezes a gente faz certas coisas e por vezes a gente acaba se perguntando assim, poxa, será que eu realmente fiz isso? Eu fui capaz de ter feito isso? E quando a consciência ética, né, quando a iluminação da consciência ela bate, a gente tem certos arrependimentos, tem certas tristezas na vida, é para que a gente compreenda que se é tão difícil nos conhecermos, é ainda mais difícil conhecer as outras pessoas. O segundo ponto que o Sócrates levanta, numa sentença brilhante, né, eu só sei que nada sei. A gente vive numa época em que há um monte de discussões, elas basicamente todas baseadas em opiniões e impressões acerca da vida, geralmente opiniões essas que são frutos do nosso desejo e que em grande medida estão completamente equivocadas. Né? Eu só sei que nada sei, ele inclusive garante a nós um posicionamento mais humilde perante as pessoas, né, os nossos interlocutores, a toda uma comunidade. Então, a gente não pode transformar o conhecimento em arrogância, em hipótese alguma. Né? Eu só sei que nada sei. Ele nos prova, né? É uma prova definitiva dos nossos limites. O ser humano ele não tem capaz de abarcar, de absorver todo o conhecimento do mundo. E por fim, eu gosto muito de pensar no que o Sócrates dizia sobre a vida, né? Uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida.
Eu acho que a gente deve, né? Tal como uma pessoa que faz um raio-x de um braço que está quebrado para tentar investigar se há ou não alguma fratura, caso haja alguma dúvida. Eu acho que a nossa vida ela precisa ser realmente examinada, né, com bastante frequência, porque é impossível que você não mude de tempos em tempos. Inclusive, eu acho que uma pessoa que não muda, pelo menos de 5 em 5 anos, essa pessoa ela não evolui, ela pode estar involuindo, né? As sociedades elas são dinâmicas e as pessoas também. Então, o processo de mudança ele é praticamente inato, inerente à condição humana. Então, se você não avalia, né, seus pensamentos, as suas ações, as suas condutas, aquilo que você está fazendo sobretudo, as consequências desse ato, né, desse fazer para a tua própria história, para a história das pessoas que estão ao teu redor, então me parece que você vive muito mais como uma pedra ou como um robô, mas provavelmente você não é um ser humano. Então, quando a gente avalia as nossas vidas, a gente cria um poder de consciência, de escolha, de decisão que são infinitamente maiores, que são muito mais poderosos e a gente tem a possibilidade de escolher mesmo coisas que são melhores para as nossas vidas. Então, fica aí essas 3 lições do Sócrates, né? Só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo, e uma vida que não é examinada não merece ser vivida.